E nós começamos te contando que a Câmara de Curitiba retoma hoje a análise do processo de cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT. Será a segunda vez que os vereadores vão analisar o caso em plenário. As novas sessões serão realizadas por conta da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que suspendeu os efeitos da votação realizada no mês de junho. Na época, a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, da quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, acatou os argumentos da defesa de Renato Freitas, do PT, alegando que a mesa executiva da Casa Legislativa não obedeceu os prazos regimentais para marcar as sessões que foram realizadas. A Câmara ressaltou que respeitou todas as regras, mas que decidiu remarcar as sessões, acatando a posição do tribunal. Desta forma, o julgamento no plenário começa hoje, a partir das 9 horas, e termina amanhã com uma nova sessão para confirmar o resultado. O decreto legislativo, que será votado pelos parlamentares, consolida a posição do Conselho de Ética da Casa sobre o processo ético disciplinar. Segundo o colegiado, Freitas quebrou o decoro parlamentar ao participar de um ato contra o racismo no mês de fevereiro, perturbando o culto religioso e realizando ato político dentro da Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba. Guilherme Gonçalves, que é o advogado do petista, ressaltou que a defesa vai se manifestar pelo arquivamento do procedimento contra o seu cliente na sessão marcada para hoje. Nós vamos deduzir uma matéria processual que, no entendimento da defesa, inclusive embasada em parecer subscrito por juristas bastante conceituados do Brasil, esse processo já teria que ter sido objeto de arquivamento. Mas é a única questão que nós vamos deduzir, porque eventualmente, se isso for acatado, aí não há necessidade da sessão na sexta-feira. Agora, caso a Câmara resolva por prosseguir com a sessão, que nos parece já impossível, aí na sexta-feira nós vamos deduzir a defesa completa, utilizando todas as prerrogativas de advogado, né? Até o doutor, junto comigo, o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, vai comparecer também, e aí nós vamos trabalhar com as nulidades do processo e o próprio mérito, porque é evidente que das várias imputações, acusações feitas ao Renato Freitas, nenhuma delas se confirmou, o que deveria necessariamente conduzir à não aplicação da pena de cassação de mandato, né? Para que a cassação seja efetivada, é preciso que a maioria absoluta dos vereadores, ou seja, pelo menos 20 dos 38 parlamentares, se manifestem aí favorável à perda do mandato em 2 turnos. Caso isso não aconteça, o caso é arquivado e o vereador segue com o mandato. Dos 38 vereadores, 5 estão impedidos de votar. 4 podem ser autores de representações. Aliás, o Osias Moraes, do Republicanos, o pastor Marciano Alves, do Solidariedade, o Pier Petruziello, do PP, o Éder Borges, do PP, além do próprio Renato Freitas, que é o quinto que compõe essa chave, que está impedido por ser o objeto justamente dessas representações. Tá aí, portanto, eu já falei tudo que tinha que falar sobre esse caso aqui, né? Eu acho que o advogado tem todo o direito de exercer o seu papel de defender o cliente. Agora, ele falar que nada foi comprovado, uai, é só ver a imagem. É só ver a imagem. É só ver a imagem, mais uma vez. O padre fechando a porta na cara do Renato e seus amigos, porque estavam incomodando quem ali estava professando a sua fé. Eles dão a volta e entram pela porta do lado. Ora, quando alguém fecha a porta na sua cara, não sei na casa de vocês, viu, Pedroso, Bia, ouvintes, é porque você não está convidado a entrar naquele local, correto? Aí você dá a volta e entra pela outra porta, você invadiu ou não? Mas, meu Deus do céu, precisa muita coisa para compreender isso? Aí as outras imagens mostram, né? Ele gritando, bandeira do comunismo no altar da igreja, idosos sendo desrespeitados. É só olhar as imagens. E os vereadores já olharam elas, já caçaram Renato Freitas. Aí, caros advogados, talvez os mais caros do Brasil, você imagina quanto custa uma hora do Cacai. Eles estão dizendo que é pro bono, né? Quem sou eu para discutir o que eles fazem, quanto cobram? Mas uma pessoa normal cobra muito. Ele cobra muito, porque é um bom advogado, é um dos melhores do Brasil. E tem que cobrar o que ele achar que tem que cobrar. Agora, bons advogados, caros advogados, conseguiram manobras processuais para repetir a sessão. E os vereadores vão lá votar de novo. A cidade está de olho neles e eles sabem disso. Então, vamos ver o que a Câmara fará.
Eu, pessoalmente, acredito que os vereadores não vão mudar de posição por causa de uma fala mais inflamada desse ou daquele advogado. Mas vamos acompanhar, Pedro, vamos ver o que vai acontecer hoje lá na Câmara. É fundamental que a Câmara de Vereadores de Curitiba resolva essa situação de uma vez por todas. Entenda, cuide da minúcia dos detalhes, respeite os prazos, respeite as vírgulas, tenha toda a postura mais correta possível. Porque esse alerta que o Mark faz sobre os advogados caríssimos que estão acompanhando esse processo, eles vão olhar com lupa todas as atividades ali realizadas pelos vereadores nessa votação, na condução desse processo. Porque o principal objetivo deles é justamente esse, é enrolando com a expectativa de que a população, que o debate esfrie, que os colegas vereadores passem a ter outros interesses e se sintam menos motivados a votar, e principalmente que o Renato consiga ter a sua candidatura registrada tranquilamente para que ele consiga concorrer no pleito desse ano. Então você tem muitas coisas ali como plano de fundo, por isso que é fundamental que o processo seja muito bem organizado. Além disso, essa rapidez para resolver essa questão, ela é fundamental porque a Câmara ela vai ficando refém. Mark, sabe, os vereadores não conseguem discutir outros temas importantes, temas que impactam o comércio, temas que impactam a cidade como um todo, porque eles ficam discutindo ali esse tipo de situação que é muito óbvio. Quem está preocupado em entender o que aconteceu, olha as imagens. Quem está preocupado em ficar defendendo o mundo, sabe, as nuvens, cuida da narrativa. Então é fundamental que a realidade se imponha a qualquer narrativa. Agora, Mark, eu escutei já que alguns vereadores estão balançando, que talvez alguns até não apareçam para votar. É importante que a população, que tem uma posição muito clara sobre o assunto, ela cobre seus representantes para que eles se manifestem como a sociedade curitibana entende. Que essa ideia, olha, o padre já entende que não tem problema, é papel do padre perdoar. Agora, é papel de um homem público ser responsabilizado por aquilo que ele fez. A defesa trabalha para levar hoje o padre lá na Câmara. Não sei se vai conseguir, não sei Muitos se a igreja vai liberar. Amanhã. Hoje ou amanhã, enfim. A defesa trabalha para isso. Qual que é a orientação da Igreja Católica? A igreja não se envolve em política. O padre entrar na Câmara é se envolver em política. Então, alô, pessoal da Arquidiocese de Curitiba, né? E eu tô falando aqui dos setores da igreja. A igreja não é uma coisa só como se vende por aí. A Igreja Católica é uma instituição muito grande e tem contradições como toda instituição grande. Há setores dentro da Igreja Católica. E os católicos que estão me ouvindo aqui, atenção, a igreja de vocês tem uma orientação de não se envolver em política. E o padre está sendo convidado para ir fazer uma defesa de alguém que invadiu uma igreja lá na Câmara. Se isso não for se envolver em política, eu não sei o que é. Então, atenção para o que está acontecendo aí. O PT é tão organizado, Bia Pedroso, que é o seguinte, um bastidor importante aqui. Hoje, eles tinham convocado uma coletiva, Bia, para trazer um caso lá que eles vão fazer uma denúncia contra o Dr. Dallagnol. Aí, o diretor-geral do PT, o chefão-geral do PT, não sei como é que chama, o presidente do partido, não sei como é que é o nome lá, Pedroso, na organização petista, mas eles são bem organizados e disciplinados sobre isso. Falou, não tem coletiva coisa nenhuma não, a ordem hoje é todo mundo para a Câmara para defender o Renato Freitas. Eles cancelaram a coletiva, Bia, que aconteceu essa manhã na sede do Partido dos Trabalhadores para fazer uma denúncia contra o Dr. Dallagnol. Eles cancelaram a coletiva porque o foco é hoje defender o Renato Freitas. Então veja como eles agem de forma organizada. Coisa que outros setores da sociedade não faz. Não se organizam. Então, hoje é muito importante para o PT ter Renato Freitas e eles estão pouco se importando se ele vai ser vereador ou não. Eles querem ele elegível para disputar as eleições para deputado estadual. Essa é a única preocupação do PT, não se engane. Porque vai trocar o Renato Freitas e vai entrar uma outra petista lá. Tá tudo certo para eles. E o PT tá tudo certo. Tendo um petista lá que reze a cartilha, se é B ou se é C, se é D, se é Z, tanto faz. Que o partido acaba orientando o mandato. Então, a preocupação real é ter Renato Freitas elegível para disputar as eleições de outubro próximo. Vamos acompanhar de perto a cobertura completa aqui na Jovem Pan News e você cobre o seu vereador sobre o que você acredita ser o certo e você, católico, cobre aí a sua autoridade religiosa sobre o que a igreja vai fazer lá. Quando igreja e política se misturam,
nunca dá coisa boa. E eu acho engraçado, Pedro, de verdade mesmo, o que a esquerda mais fala, o Estado é laico, não podemos misturar religião e política, e bradam isso aos quatro ventos. Aí quando é interessante pra eles, não, veja, vamos levar o padre aqui dentro da Câmara. A Câmara é o Estado, não é, Pedro? Sim. Tá bom, só pra relembrar. Então, você leva o padre dentro da Câmara, um organismo do Estado, para defender seus interesses. Aí pode. Quando é para defender a esquerda, pode. Quando não é, Pedroso, aí não pode. Ah, você tem 2 pesos e 2 medidas. Por favor, olhe bem. Certas falas na boca de líderes petistas, aí não é preconceito. Qualquer fala muito menos gravosa em outras pessoas, aí é o fim do mundo. O fim do mundo. Mas isso é o seguinte, Mark. Algumas pessoas, sabe aquelas pessoas legais, aquelas pessoas modernas, essas pessoas podem tudo, né? Se você está alinhado com determinada linha de pensamento. Se você tem qualquer pensamento crítico que questiona, aí não pode. Se você está preocupado com a verdade, entender o que aconteceu, se preocupar de verdade com aquelas pessoas que se sentiram desrespeitadas e saíram assustadas da igreja, aí é preconceituoso, sabe? Então a gente tem que superar isso. E a Câmara de Vereadores hoje, ela não decide só o caso do Renato Freitas. Ela decide se essa legislatura ficará marcada como algumas passadas, que é aquela legislatura que passa pano, ou se ela é uma legislatura que está preocupada de fato em passar um recado para a sociedade, que ela tenta moralizar ali o plenário da Câmara. Então tem muita coisa em jogo hoje. Você falou uma coisa importante, viu, Pedro? Até para ampliar um pouquinho o debate das pessoas que podem tudo. Sabe que tem um filósofo norte-americano chamado Thomas Sowell, que é maravilhoso, inclusive quem gosta de política tem que ler ele, e ele chama esse pessoal aí de os ungidos. São ungidos, veja, eles podem tudo. Eles podem, inclusive, errar porque o erro não existe para eles. Então, eles têm uma chancela moral que eles mesmos se autoconcedem e eles podem tudo. Então, veja, eles são ungidos, né? Eles podem tudo, eles podem fazer o que não deve porque é pelo bem. Eles podem falar o que querem porque eles podem. O outro não pode, o outro é fake news, é preso. Agora, eles podem. Enfim, vamos falar muito sobre isso pra frente aí, mas quem quiser ter mais contato para entender o que é isso de verdade, Thomas Sowell é um filósofo norte-americano sensacional. Um filósofo negro, inclusive, que escreve maravilhosamente bem. Tô falando isso porque, né, muita gente aí se faz de vítima. E o que o Thomas Sowell escreve sobre o racismo é excelente, é um tapa na cara de muita gente aí que usa essa bandeira tão importante que é defender o ser humano para fazer politicagem pessoal. Então, é uma literatura maravilhosa. 7h16.